Muito boa tarde a todos. Eu sou Rubens Seslac, eu falo de Curitiba, sou um curitibano, e hoje eu vou falar um pouco dos brutos, né? Eu acho que eu tenho autoridade para falar de brutos, porque eu sou um bruto também, e a minha esposa não tem dúvida em relação a isso, então estou confortável, não estou ofendendo ninguém, eu posso falar desse tema, né? Aproveitando, eu gostaria que você colocasse aí no chat, né, o que você entende por bruto, já que vai ser um conceito que nós vamos trabalhar por uma hora. Queria que você escrevesse e a gente pudesse ver o que está no seu imaginário sobre isso, no que está na sua visão sobre isso. Então, vai escrevendo, a gente vai vendo, enquanto isso eu vou compartilhando um pouquinho de quem eu sou, ok? Um pouquinho de mim, né, do meu currículo está aí, né? Sou eu aqui, essa foto, vocês veem que já tem alguns bons anos, né, mas os brutos congelam as fotos também, né, eles usam fotos congeladas, não há problema nenhum. Essa foto tem um carinho muito grande, porque foi um fotógrafo muito querido que tirou, o Silvio, e ele faleceu de câncer, né, foi algo assim muito triste, mas uma pessoa que amou muito a vida, amou muito o trabalho, os olhos dele, tinha uma empresa chamada Olhos de Vidro, e ele conseguia ver coisas maravilhosas. Aqui é a minha família ampliada, tenho 2 filhos, aqui é a minha nora, aqui é a minha família também, minha mãe, matriarca, minha irmã, minhas sobrinhas, aqui o marido da minha sobrinha, uma família que eu gosto muito, que eu dedico tempo, e eu sou uma pessoa que gosta muito de correr. Correr, nós vamos falar, tem várias alternativas de enfrentar perigos, uma delas é correr. Eu gosto de correr bastante, é uma corrida-terapia, e eu fiz algumas corridas de trilha, e gostei muito de correr em trilhas, né? Porque você está mudando o ambiente, vencendo desafios. E aqui é mais um filho, foi um livro que eu tive a oportunidade de coordenar a escrita desse livro, mais de 30 pessoas contribuíram falando sobre inovação e gestão de conhecimento, que é uma área que eu gosto bastante, tá? Vamos ver o que está vindo aqui. O pessoal está compartilhando, muito legal. Continua compartilhando aí, que nós já vamos explorar esse processo. Eu gosto muito da vida, acho que é o primeiro item, né? E a vida, esse apego à vida, veio alguns anos atrás. Eu estava trabalhando e recebi um telefonema para eu ir na casa da minha irmã. Eu achei muito estranho, disse, mas precisa ir. Mas o que houve? Não, o seu cunhado morreu. Mas como morreu? Nem estava doente? Não, ele dormiu e não acordou. E o meu cunhado, então, dormiu, não acordou. No dia seguinte, a esposa e a minha irmã, né, e as filhas dele, minhas sobrinhas, encontraram ele. Então, essa questão, para mim, toda manhã, a partir daí, toda manhã que eu levanto, eu celebro a vida. Eu abro meus olhos, nossa, eu estou vivo. Nossa, que legal, já estou com um ponto a favor, né? Tem um monte de coisa para fazer, que bom, e sigo. Essa questão da percepção com a vida, ela é finita, ela tem um tempo, e esse foi me dado um dia hoje, e eu quero usar da melhor forma possível. A vida é um item, então, extremamente importante para mim. A questão da família é algo muito forte, preservo a tradição da minha família, o contato com minha família, gosto muito de trabalhar com pessoas, de ouvi-las, de estar com elas. Gosto muito de trabalhar com gestão do conhecimento, mas acima de gestão do conhecimento tem algo maior do que isso, que é a sabedoria. Então, o conhecimento sem sabedoria, ele é inútil, ele é perverso, ele pode se perder, mas o conhecimento com a sabedoria é algo muito bacana. Eu gosto de aprender, sou um eterno aprendiz, mas gosto de ensinar, gosto de psicologia, gosto de teologia, gosto de psicoteologia, gosto de literatura, gosto de filosofia. Filosofia, para mim, é muito difícil. E eu entendi que, através da literatura clássica, eu consigo entender muita filosofia de uma forma mais fácil, através de histórias. Trabalhei muito no ambiente de negócio, trabalhei mais de 30 anos no meio corporativo, e principalmente no segmento automotivo, que eu tenho uma paixão muito grande, fiz um MBA nessa área, conheci muita gente, muitos engenheiros, muitas pessoas fantásticas que trabalham com inovação, e também encontrei alguns brutos por lá também, né? Todo lugar, eles estão por aí.
Gosto muito de histórias e gosto muito de contar história. E gosto muito de correr, como eu falei para vocês. Nós vamos ver o que o pessoal escreveu sobre os brutos. É uma pessoa grosseira e áspera. Poxa, bacana. É aquela pessoa que atua com força não necessária, acho que necessária, até com falta de delicadeza, que não tem conhecimento nem informação. Muito bom, puro. Ainda assim, lapidação, que fantástica essa visão. Olha, um outro olhar sobre a questão do bruto. É aquele puro, não foi lapidado. Muito legal. Muito bom. Grosseiro, autocentrado, sem preocupação em entender o outro, né? Ok, muito legal. Pessoas grosseira, áspera, muito legal. Pessoal, muito bacana a participação, vão contribuindo aqui. Eu fiz uma bruta pesquisa para fazer essa palestra, tá? Eu fiz uma pesquisa bruta. E eu fui no cinema, né? O cinema foi a minha primeira fonte de pesquisa, e lá diz que os brutos também amam. Olha que é um outro olhar, diz que eles também amam. Tem pessoas que questionam e acham que isso aqui é só no cinema, só ficção, né? O cinema também nos diz que eles se defrontam, eles gostam de provar quem é o melhor. E os brutos, me parece que estão eternizados aí no nosso imaginário, através de personagens no cinema, né? E eu continuei a minha pesquisa, que é uma bruta pesquisa, e fui para a música. E a música sertaneja, que fala muitas coisas verdadeiras, fala que os brutos também choram. Olha que curioso, eles também choram, eles amam e choram. São olhares, assim, diferentes, né? Não sei se a gente pode acreditar muito no cinema, nem na música, mas eles estão falando isso, né? E eu tenho certeza que os brutos, eles têm fome e muita fome. Eu participei de alguns eventos que só tinham homens, mais de 200 homens, e no final tinha 300 quilos de costela a fogo de chão. E foi algo bruto. Faltou comida e as pessoas reclamaram que não tinha comida suficiente. Então, se você tem problema de participação de homens em eventos, no final você convida para uma costela fogo de chão. Aqui, a Asas da Cura está tendo problema com a participação de homens, é que não fizeram sorteio de uma rifa, um sorteio para um churrasco depois do evento, tá? Vocês vão ver que vai aumentar muito a participação dos brutos, isso por experiência própria, tá? Aqui contribuições no chat, pessoa muito áspera no falar, pessoas grosseiras, estamos tendo participações aqui, muito obrigado. Mas vamos para o dicionário, né? O que é um bruto, né? O que é um bruto? Disse de um indivíduo grosseiro. No chat colocaram isso. A primeira leitura é grosseiro, irracional, né? Estúpido, rude, violento, selvagem, mas é dotado de uma força, né? Ele é muito grande, às vezes impõe medo, né? Lembra Golias, né? O Golias, ele era muito grande, né? E tem uma leitura sobre isso, que o Golias, ele era da infantaria. Na infantaria, para lutar, o importante é o corpo a corpo. Então, quanto mais próximo e maior, mais interessante é a eficiência do combate, né? Porque ele é da infantaria. E fala que Davi era da artilharia. Da artilharia, o importante é não você estar perto, você estar longe. E quanto maior o alvo, mais fácil. Então, enquanto o nosso amigo Golias, que era um bruto, né? Ele era muito grande, muito forte, ele tinha uma fragilidade muito grande. Justamente a sua força e a sua visibilidade, a sua grandeza, e a artilharia do Davi foi muito eficiente, né? Porque Davi olhou aquilo e disse: é impossível eu errar esse alvo, né? Então, uma leitura aí da questão do combate entre o Golias e o Davi. Mas tem uma outra definição que eu quero chamar a atenção para vocês, que é do inerte, né?
tem a ver com aquele que está no estado bruto, mas tem a ver com aquele que está parado, né? E aí eu começo a chamar atenção para esse item. Também tosco, no sentido que não foi lapidado, e tem a possibilidade de ser lapidado, ser desenvolvido, e a questão de ser mal formado, né? Ele precisa de formação. Ou, no passado, ele não teve um desenvolvimento adequado, ele não teve as condições, não foi lapidado, não teve as oportunidades de desenvolvimento, e está mal formado. Então, essa é a definição de bruto. Eu queria chamar a atenção agora para a questão do inerte, né? O que é o inerte, né? Que não possui movimento, nem se consegue movimentar. Ele é imóvel. Esse imóvel me lembra a questão de uma paralisia, de um congelamento. Então, os brutos também congelam. E olha, aquela força também pode revelar uma falta de vigor, e talvez uma falta de vigor em outro sentido, que não reage, não tem reações, desprovido de força física, abatido ou prostrado. E aqui o exemplo, né? Ficou inerte desde o fim do casamento. Tá? Então, aqui nós vamos começar a navegar um pouco nessa questão do inerte, mas pelo ponto de vista que tem fragilidades. Toda essa força, toda essa grosseria, toda essa brutalidade pode estar nos falando de outras coisas que nós precisamos estar atentos. Tem um livro de uma pessoa que se dedica muito à questão de trauma, que é Peter Levine, que ele escreveu esse livro, Despertar do Tigre, e ele traz essa questão do trauma em analogia com a observação do que acontece com os animais para sobreviverem, né? Os organismos, eles são projetados, né? Deus projetou a vida para proteger a vida, né? E os organismos, eles têm 3 alternativas para proteger a vida, que é o primeiro item, né? Que é a primeira prioridade que é dado numa situação de ameaça. Eu paro tudo e vou buscar proteger a minha vida, que é algo precioso, é algo vital. Então, numa situação de ameaças, nós podemos lutar, fugir ou congelar, né? São só essas 3 alternativas que um animal tem dentro disso. Vamos desenvolver um pouco sobre isso, tá? A primeira é numa situação de perigo. Olha os 2 brutos aí, os 2 brutos se enfrentando. Numa situação de perigo, né, o cérebro toma uma decisão. Eu vou enfrentar. Ele avalia, tem uma inteligência, tem uma... tem uma inteligência envolvida, e ele diz assim, eu vou fazer o enfrentamento dessa ameaça. Percebam que todo o corpo, todo o organismo está focado nisso. O olhar se enxerga mais, a dor diminui, o instinto de sobrevivência está a toda, né? E eles vão fazer o enfrentamento. Essa é a primeira decisão, e aí vai ser viver ou morrer, né? Matar ou morrer. Não tem alternativa. Existe esse enfrentamento e foi decidido dessa forma. A outra alternativa é o animal perceber, não dá para lutar, eu não consigo enfrentar, isso é demais, eu não tenho condição de vencer, e ele foge. E note novamente essa questão de fuga, como essa lebre, a intensidade do corpo dela, né? Ela está pondo tudo que ela sabe, tudo que ela tem nesse processo, né? Ela vai pôr uma energia ao extremo, né? E olha, o cão também, ele está colocando toda essa energia nessa captura. Então, a outra questão
o que o cérebro decide é: eu vou fugir, não tenho a capacidade desse enfrentamento, eu vou perder, eu vou morrer, então eu vou buscar fugir dessa situação, tá? Buscando preservar a vida. E a terceira alternativa, que é muito curiosa, que poucas pessoas sabem, é assim: o animal, quando ele não consegue fugir, ele não consegue lutar, ele congela. O corpo dele inteiro entra num estado de torpor, que é interessante, é uma estratégia de sobrevivência. O que ele faz? Todo o organismo dele diminui as suas funções vitais, e o animal agressor, que é carnívoro, ele olha e pode decidir, diz assim: não, eu não quero esse aqui, eu não como cadáver, porque o animal ele quer ter sangue quente, ele quer ter uma caça recente. Ele olha e diz assim: eu não quero, e pode abandonar isso por perceber esse congelamento. É como se esse animal tivesse morto. E o animal agressor perde o interesse por isso e vai embora. E o nosso amigo aqui, depois que o perigo passa, ele tem um tremor, ele treme todo o corpo dele, ele desperta, ele se chacoalha e segue a vida e não tem dano algum para o seu corpo, tá? Mas se o animal agressor decidir comê-lo, nesse estado de torpor ele não vai sentir nada. Então vai ser uma morte sem dor, né? Ele desligou todos os seus sensores, tá? Então é uma forma de lutar pela vida. Então essa analogia que o Peter Levine traz, ele vai dizer assim: o ser humano também congela de uma outra forma, né? Não como animal, né? Mas isso gera danos ao corpo, às suas relações, né? A doutora Slee, ela trabalha muito com trauma e ela usa uma metáfora muito interessante, que é a mulher de Ló, né? A mulher de Ló, ela olha para trás, ela olha uma desgraça, uma cidade sendo destruída, e provavelmente tudo que ela tinha, que essa mulher tinha nessa cidade, estava sendo destruída, e ela olha e se transforma numa estátua de sal, né? Ela fica congelada, né? Então a ordem era para ela não olhar para aquilo, porque aquilo era terrível, né? Como ela não obedece, ela fica. E aqui o exemplo que a doutora Slee usa como metáfora dentro disso, tá? E aqui eu trago essa questão: os brutos também congelam? Sim, eles também congelam, né? Em alguma situação na vida, na história deles, eles não conseguiram lutar. Aquilo era grande demais. Ou eles não conseguiram lutar, eles não tinham as condições para lutar, porque eles eram muito pequenos, eles estavam sob uma situação de desvantagem brutal, eles estavam sob uma agressão brutal e eles não conseguiram lutar. Ou eles não conseguiram fugir daquela situação, tá? E eles, como não são animais, como nós não somos animais, eles congelaram de uma outra forma, né? De uma forma de dissociação, onde eles fazem o enfrentamento daquilo, mas partes de si são congeladas. As suas emoções, então não tem mais emoção. Eu não sinto mais emoção, eu não sinto mais o meu corpo, eu não me lembro mais daquilo. Ele dissocia, porque nós, como seres humanos, nós precisamos ter uma articulação, né? O que eu penso está articulado com os meus sentimentos e o meu corpo. E aqui a arte, né, mostrando essas situações de desespero, de situações que aconteceram, e o olhar, né? Eu não consigo olhar, o olhar é um olhar desesperador dentro desse processo. Então, nós recebemos, né, aí nas igrejas, nas células, nas famílias, entre nossos amigos, no consultório, né, homens que chegam congelados, né? E eles vêm, eles não conseguem entender o que está acontecendo e eles só trazem um pedaço da coisa, um pedaço do quebra-cabeça. Fracassei, né?
isso para o homem é alguma coisa terrível. Em algum lugar, em alguma esfera, ele não deu conta de fazer aquilo. E aquilo o arrasa, o abate. Eu comecei a trabalhar com esse tema muitos anos antes de começar a trabalhar com trauma. Eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos. E eu comecei a perceber que homens que perdiam o emprego, eles congelavam. As mulheres, quando perdem emprego, elas choram, elas compartilham com todo mundo, com a manicure, com as amigas, com a igreja, elas com a família, e elas vão à luta. Não necessariamente naquela área que elas trabalhavam, mas elas choram, elas compartilham, elas falam, elas se abraçam e elas vão buscar. O homem não tem esse movimento. Ele perde o seu trabalho, o seu emprego, ele vai tentar buscar exatamente na mesma posição, com o mesmo salário, na mesma área. 3 meses depois ele não consegue, ele vai se isolando, ele não vai mais em festa de família, ele não vai mais com os amigos. E eu comecei, então, de forma voluntária, a convidar esses homens para tomar café comigo num shopping, um lugar neutro, né? E vamos tomar um café. Era sempre a ideia, vamos tomar um café. E lá a gente começava a conversar, e lentamente nós começamos a falar dessas coisas e tentar um caminho de ajuda a essas pessoas. Então, ou negócios onde a pessoa deu toda a sua energia, era um empreendimento que ele se dedicou e aquilo quebrou. Ou a questão assim, hoje está muito forte nas igrejas, o homem tem que ser o sacerdote. E é uma coisa linda, maravilhosa isso. Só que para alguns, o entendimento desse sacerdote diz, eu não consigo, eu não dou conta disso. E ele congela. Ou o homem tem que ser o provedor, ok, bacana, é isso mesmo, tem que prover a sua casa, a sua família. Só que por algumas condições, quando nós não entendemos tudo isso é extremamente congelador para o homem. Eu não dou conta da minha família, eu não consigo prover os meus filhos, eu não consigo dar alimento para os meus filhos. Então, fracassos como pai, como homem, no casamento, traição, eu traí, ou eu fui traído, né? A culpa da traição, ou a questão, né? Eu fui traído e não consegui resolver isso, né? Ou matei. Então, por acidente, pessoas que em acidentes de carro atropelaram pessoas e mataram pessoas. Eu falei, eu matei alguém. Né? Pessoas que vieram do Covid, entubados, que passaram então por 30 dias em hospital, perderam entes lá dentro. Né? A questão da pornografia, não consegui vencer isso, e a pornografia por si só congela o sujeito dentro daquilo. A questão do próprio esporte, né? Imagine você estar num estádio e você errar um passe, errar um pênalti e ter um estádio inteiro vaiando e decepcionado com o que você fez. Né? Imagina a agressão que é isso de fracasso. Eu não dei conta daquilo. Né? Essa questão da incapacidade, eu fui abandonado pela minha mãe, pelo meu pai, ninguém me quis, me colocaram em situações de total abandono, eu fui abusado, inclusive por familiares, por amigos, por parentes, na minha infância. A minha primeira vez sexual não foi das mais adequadas, no contexto adequado, né, sobre situações totalmente impróprias para um jovem, para um adolescente, para uma criança, né, fazer aquilo. E aquilo ficou marcado profundamente. Aborto, onde que o próprio homem participou de aborto da sua namorada, da sua companheira. Homens que dizem assim, toda vez que eu usei da emoção, eu me dei mal. Por isso que eu sou racional. Não dá certo esse negócio de emoção aí. Não dá. As relações, eu não consigo ter relações emocionais adequadas. Ou eu sou extremamente responsável e isso me paralisa, eu não dou conta disso. Ou eu sou culpado, eu fiz coisas que eu não consigo me perdoar. Situações de pânico, drogadição, acidentes de trabalho, me preocupa muito os profissionais que são técnicos, engenheiros de segurança, onde, em algum momento da vida deles, eles tiveram que acompanhar
e fazer todo um trabalho com pessoas, com equipes, ou acompanhar situações onde que colegas morreram, prensados em máquinas, esmagados, que é uma realidade dentro do ambiente de trabalho, de fábricas, de plataformas, e as pessoas viram, e às vezes elas não conseguem saber que aquilo precisa ser trabalhado, e eles acham que aquilo é uma questão que faz parte da profissão deles, né? A questão da impotência não é tanto física como emocional frente a algumas coisas. Então, esses homens vêm congelados e precisam de ajuda e de muita ajuda, né? E daí a pergunta que se faz é: são brutos? Eles nasceram assim? Porque quando a gente diz são, a gente carimbou. A gente diz não, a essência dele é de bruto, né? Isso é muito forte, isso é muito pesado, né? Ou estão embrutecidos por situações da vida. Eu gosto muito dessa analogia que a vida é o mar, né? A vida é o mar. A vida é um grande mistério, né? A gente é muito profundo, nós não damos conta, a gente navega sobre ele, nós fazemos barcos que são nossos projetos, alguns fazem os transatlânticos, outros fazem os botes, uns iates, mas frente à tempestade da vida, esses barcos, eles sofrem, né? E aqui nós temos, assim, a questão que tem os tornados na vida, né? Tem os tsunamis, tem as pandemias que chacoalham a vida das pessoas e elas passam por momentos de extrema dureza, de extrema complexidade, e aí eles têm que privilegiar a questão de sobreviver. Eu consegui sobreviver, mas de que forma? Né? De que forma que eu consegui? Que marcas? Né? Aqui o Moby Dick, né, a história do Moby Dick, né, lutando com a natureza bruta, com situações terríveis, né? Os marinheiros, eles são homens brutos, né? Mas eles têm muito medo desse mar, dessa situação, dessas tempestades, dessas coisas que são imprevisíveis, que de repente nos assolam e nos deixam sem luz, né? Nos deixam aterrorizados, né? Porque nós não temos controle desses fenômenos naturais e nós não temos controle da vida. A vida tem sua dinâmica por si mesmo e nos coloca e nos lembra da nossa finitude, né? Só que esses náufragos, eles chegam às ilhas, eles chegam aos lugares e eles precisam ser ajudados. Olha que interessante, que bom, eles chegaram, porque muitos não chegaram. Muitos nas tempestades, nos tsunamis, nos tornados, eles ficaram pelo caminho. E essas pessoas chegaram, eles conseguiram, congelados ou não, eles conseguiram chegar na ilha e eles precisam ser ajudados, estão extremamente abalados, né? O apóstolo Paulo, né, que é um exemplo de um cristão exemplar, né, sofreu vários naufrágios na vida dele, literais, né? Ele naufragou e ajudou náufragos. E ele estava nas tempestades, estava nos barcos e precisou ajudar essas pessoas e fez isso com muita sabedoria, né? E como é que nós podemos ajudar, então, esses brutos, essas pessoas embrutecidas, esses náufragos que chegam, né? Eles precisam de um lugar de privacidade. Eles precisam abrir seu coração e falar coisas que eles talvez nunca tiveram um espaço, um local, quem confessar, e eles carregam aquela situação terrível dentro deles. 20 anos, 30 anos, 50 anos, que ele não contou para ninguém. Como um fantasma, como algo no guarda-roupa, algo que está ali. Ele precisa de privacidade. Ele precisa de uma relação de confiança, onde que ele vai falar e aquilo vai ser guardado, não vai ser compartilhado. Respeito por ele, não julgamento,
se ele, pelo que ele fez. Ele já se culpa, ele já tem um julgamento alto, onde que seja resgatada a dignidade dele como ser humano. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido, ser escutado. Precisamos ajudá-lo a ajustar a visão. Às vezes esse olhar está fixo, que nem a mulher de Ló, no acontecido, na situação trágica, e ele não consegue mais ver alternativas. Ele persegue isso. E ele precisa ter pessoas qualificadas para isso, né? Não pessoas que dê palpite. Eu acho que o que mais irrita alguém é ele tentar trazer e alguém começar a dar palpite com a melhor das intenções. Não se deve fazer isso, deve fazer aquilo, se deve perdoar, se deve fazer de tal forma. E ele não consegue porque ele está congelado, ele está paralisado com aquilo. Tá? Tem que se entender esse movimento, né? Essas pessoas precisam ser acolhidas num ambiente adequado, em privacidade, onde que elas possam ter um ambiente de confiança e onde que ela possa, aos poucos, sentir que ela pode compartilhar a sua dor, o seu sofrimento. Esse é o primeiro passo. Mas ela precisa ser recursada, ela tem recurso. Ela é um náufrago, ela vem, ela perdeu coisas, ela não está plenamente no seu potencial. Então, precisamos fazer todo um trabalho de dar recursos para essas pessoas. E lembrando que nós temos 3 linhas de recursos, né? Recursos externos, internos e transcendentes. Vamos ver em detalhe cada um desses recursos, né? Os recursos externos, né? Falar antes. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar isso, recursos externos. Os recursos externos. Essa pessoa, às vezes, precisa de um cuidado multidisciplinar. Ela precisa de ter cuidados médicos e de saúde, porque ela não só se desorganizou do ponto de vista psicológico, ela se desorganizou do ponto de vista financeiro, do ponto de vista físico. Então, ela precisa retomar os seus cuidados médicos e de saúde. O que é saúde, né? Lembrar que ela precisa dormir, que ela precisa se alimentar, que ela precisa ter sol, ela precisa retomar as condições mínimas de cuidado com ela, precisa de assistência médica. Qual foi a última vez que foi ao médico? Não, faz tempo, né? Então, esse trabalho tem que colocar. Pessoas são importantes para ajudar pessoas, grupos de apoio qualificados são. Eu gosto muito do AA, dos Narcóticos Anônimos, já estive assistindo reuniões, e realmente a filosofia deles é muito interessante. Estações de cuidados que tem nas igrejas, as células, né, onde que essa pessoa é acolhida, quando tem essa visão de acolhimento e não de julgamento, né? Ser acolhida. Todos nós erramos, todos nós tivemos os nossos problemas, ser acolhida e ajudar a pessoa do ponto de vista emocional. A psicoterapia, ela tem 1 hora na semana, mas os grupos de apoio, as pessoas acabam tendo um vínculo afetivo e com muitas pessoas por um longo tempo, né? A psicoterapia entra nessa questão de recursos externos, né? Tem terapias através da fala verbal. Como é importante que a pessoa possa falar da sua dor e ser ouvida. Isso leva tempo e ela repete e ela volta. E às vezes a família fala assim, eu já escutei essa história, não me fale mais. Nossa, eu já escutei a senhora falando da sua infância, como foi difícil. E aqui ele precisa ter alguém que ouça com paciência, né? Temos terapias também não verbais, porque o corpo também, ele sentiu as emoções, o corpo estava lá no momento daquela dor. E a pessoa perdeu a percepção de si mesmo, do seu corpo, de sentir. E as terapias, então, corporais, não verbais, elas ajudam muito. As artes também ajudam muito. Eu não consigo expressar minha dor através da fala, mas eu consigo, através de uma pintura, trabalhando em barro, através do teatro, através da dança, através da música, onde eu escuto a música, eu canto a música, aquilo começa a expressar a minha dor. Então, são caminhos
de criar uma estrutura para expressar esse sofrimento e começar uma comunicação eficiente, né? E tem as terapias que eu chamo de olhar, né? Porque aqui eu destaco essa questão, usar os olhos na terapia, né? Os olhos é para a gente enxergar, né? Só que aqui a gente começa a olhar que os olhos captaram toda uma dimensão onde houve a agressão, hoje o ferimento, né? E através dos olhos aquilo entrou para o cérebro, foi percebido, foi assimilado, foi interpretado. E aqui os olhos ficam prisioneiros também de situações, ficam congelados naquela cena. E aí o MDR, que é uma abordagem da psicologia, que começa pelos olhos, claro que hoje ela já trabalha com outros recursos, que é o tátil e tal, mas aqui eu chamo, entre parênteses, a questão do olhar, porque ela vai pegar esse olhar e diz, olha essa cena e vamos, siga isso, vamos aprofundar, vamos ver realmente o que tem atrás disso, e através desse olhar, através de toda a técnica do MDR, da abordagem, dessensibilizar essa dor, reprocessar, porque já foi processado no momento da vida, foi reprocessado, a pessoa processou, mas uma criança, como é que ela pode processar aos 5 anos, aos 10 anos, um abuso? Ela não tem recursos para isso. Então, agora, como adulto, ele vai olhar aquela cena e vai revisitar, e agora com elementos que ele tem da vida, que ele tem mais elementos, ele vai conseguir olhar isso, e dentro de uma abordagem com processo, científica, cuidadosa, ele vai dessensibilizando aquela dor, né? Porque a marca está lá, não vai dar para tirar, é a história dele. Mas toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela situação que gera uma paralisia, um congelamento, vai ser liberado. Como aquele animal que ficou congelado e depois de um certo momento que ele percebe que o perigo passou, ele treme, ele convulsiona e diz, puxa, agora passou, agora eu estou bem, e segue, não deixa marcas. É isso que vai ser buscado também. A pessoa vai chorar, vai expressar suas emoções, e aí vai dessensibilizando o que ela não pôde falar, ficou congelado, né? Vamos reprocessar, lembrando que esse passado precisa ser revisitado, ser organizado, ser limpo, não vai ser apagado, né? Mas essas dores serem tratadas. E depois disso, olhar o presente, como é que está o presente, porque aquele passado estava contaminando o presente e o futuro dessa pessoa. E nessa questão de psicoterapia do olhar, também temos o BSP, o Brain Spotting, né? Que ao invés de eu acompanhar os meus olhos se movimentarem através de software com bolinhas, com barras de luz, ou com a mão do terapeuta produzindo o movimento, nós vamos ajudar essa pessoa a encontrar essa dor no espaço, num ponto parado. As pessoas, vocês já perceberam, né? Que às vezes a pessoa vai falar e ela fica com o olhar parado em um determinado ponto, né? Então nós vamos localizar esse ponto, aonde esse ponto tem a maior ativação, sobre essa questão dessa dor que ele fala, e da menor ativação, e buscar que essa pessoa, através do não olhar, se movimentando, né? Movimento bilateral dos olhos, mas com olhar fixo, ela começar a aprofundar e começar a enxergar coisas que ela não enxergava nesse processo. E aqui eu ponho a logoterapia, né, que é uma outra visão, é uma terapia basicamente existencial, verbal, não usa nada de MDR, o BSP, mas o Viktor Frankl, que é o criador, desenvolvedor dessa linha, ele fala que o terapeuta ele tem que atuar como um oculista, ajudar a pessoa a enxergar coisas que ela não está vendo, né, porque está congelada. Ela está prisioneira daquele fato, daquele acontecido. O Viktor Frankl ficou no campo de concentração e viu muita tragédia, muita situação dolorosa, inclusive na vida dele. Então, aqui eu coloco essa questão do olhar nesse processo. E aqui eu volto
Então, existem recursos externos para ajudar essa pessoa, né? Existem recursos externos, mas existem recursos também internos. Aquela pessoa, aquele náufrago, ele traz alguma coisa, sobrou alguma coisa, sempre sobra. Ele teve um canivete que ficou, tem um fósforo, né? E nós temos que ajudá-lo. Mas o que você tem na mão? O que está disponível, né? Às vezes é um netinho terapia, né? Nasceu um netinho, né? Trabalho terapia, né? Algo que ele tenha na mão, que ele possa fazer o bolo terapia, né? Eu vou fazer bolos e vender para fora, eu vou fazer alguma coisa, ajudar essa pessoa a identificar forças internas que são únicas, que só talvez ela tenha, o outro não tem, e ela possa mobilizá-la nesse processo de enfrentamento dessas coisas. Então, antes de entrar em situações dolorosas, talvez precisamos recursar essa pessoa dando, mostrando situações externas de apoio, situações internas que ele pode trazer à tona nesse processo e são muito úteis. E tem recursos transcendentes. Nós, como cristãos, cremos muito nisso e nós vamos buscar a pessoa respeitando toda a sua fé religiosa, mas nesse transcendente. Aqui eu chamo de transcendente, podia chamar de espiritual, podia chamar de noético, mas o que é esse transcendente? É algo que o animal, aquela fera, aquele touro, aquele leão não tem, que é essa capacidade de sair dele mesmo e se olhar de fora. O tigre não consegue se olhar de fora. Nós conseguimos nos olhar, nos vermos, né? E nós temos a capacidade de olhar para o outro, né? Eu caminhar em direção ao outro, eu levantar os meus olhos para o alto, né? Para que transcende, existe algo maior do que eu. Jesus faz isso, né? Jesus na cruz provavelmente ele levanta os olhos e diz: Pai, por que me abandonaste? Esse olhar para o transcendente, né? Que onde eu vou buscar algo do misterioso, do que está fora de mim, o que está fora da natureza, o que está fora do material. E aí eu busco uma alternativa. E aí a logoterapia trabalha muito com isso, onde que eu vou através de valores transcendentes, que é a criação, através do trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou criar algo novo e através do meu trabalho eu vou conseguindo lidar com as minhas dores, né? Alguém que perde um ente querido, ele começa a trabalhar para ajudar pessoas, famílias que tiveram uma problemática similar, e a criação. E a partir daí ele vai sendo curado, ele vai sendo trabalhado na dor dele. Não vai esquecer a dor, mas ele está transformando aquela dor num sentido. Vai buscar experiências, né? Na dor, a pessoa só vê a coisa difícil. E nós podemos, assim, exercício para casa. Você vai ver o pôr do sol, você vai ver o nascer do sol, você vai ver o pôr do sol com a tua família. Chama toda a tua família, esposa, filhos, vocês vão ver juntos o pôr do sol. Vão identificar perto da casa de vocês, onde que tem flores, e vão apreciar as flores. Essa experiência transcendente falando da beleza, a beleza nos cura, né? Dentro desse universo tão escuro das situações difíceis. Ou, quando eu não consigo mudar nada, eu tomar uma atitude, apesar daquilo, eu vou seguir da melhor forma possível. Eu vou seguir avante. Eu não posso mudar a situação difícil, mas eu posso mudar eu mesmo nesse processo. E aí nós temos no transcendente a liberdade. Nós somos dotados de liberdade para escolher os nossos caminhos, mesmo que a história nos embruteceu. E nós temos a responsabilidade por essa escolha, né? E nós podemos buscar no sofrimento, na morte, na culpa, um sentido. Porque o sofrimento e a morte, a culpa sem sentido, são paralisantes. Mas quando eu consigo descobrir que aquilo teve um sentido, que aquilo me deixou melhor, né? Nos Alcoólicos Anônimos, eles começam dizendo: sou alcoólico, graças a Deus. Porque a partir da percepção,
do alcoolismo, ele começou a reorganizar a vida e hoje tem uma vida que ele resgatou família, trabalho, e etc. Né? Tem um livro clássico chamado Moby Dick, muito mal entendido, né? O Moby Dick é sugerido para adolescentes que não vão entender nada desse livro, e as versões juvenis, elas perdem toda a essência desse livro, né? É uma história que sai um barco, né, para caçar baleias, cachalotes, né? E ele descreve isso de uma forma técnica muito árida, porque o autor desse livro ele viajou por barcos, ele conhecia essas questões. E tem um determinado barco que vai sair para buscar esse Moby Dick, né? Que é um cachalote furioso, brutal, que destruiu muitos barcos e destruiu muitas vidas, né? E tem um capitão, né? E esse capitão ele tem um objetivo muito claro, que era isso, mas ele só compartilha o que ele queria no meio da viagem, onde as pessoas não podiam retornar. Ele montou uma equipe de homens brutos, para caçar baleia. Porque naquela época, quem caçava baleias eram marinheiros desprovidos, né? Eram algo extremamente perigoso. E as pessoas foram por fins econômicos, né? Caçar as baleias, porque eles retiravam algumas essências que transformavam em perfume, não a carne era toda devorada por tubarões, porque eles não tinham como congelar isso, né? Então ele sai com objetivo econômico. Só que no meio da viagem, onde eles não podem mais retornar, o capitão, que tem um nome muito curioso, o nome dele é Acabe. Olha, se alguém conhece um pouquinho aí de história bíblica, é curioso que esse capitão tem esse nome, né? E esse capitão, ele disse assim, olha, tripulação, nós estamos aqui, vamos caçar baleias, mas a nossa missão aqui é caçar o Moby Dick. E quando eles falam isso, aterroriza a tripulação, porque o Moby Dick é algo entendido como uma baleia que não dá para caçar, ele é indestrutível, ele é muito forte, né? E as pessoas não podem voltar. Mas esse capitão, ele está obcecado, ele não veio para essa viagem com fins econômicos, ele quer matar o Moby Dick. Quer matar porque ele já teve um embate no passado e ele perdeu a perna, foi esmagada, foi retirada, não se sabe direito, e ele usa uma perna, não é perna de pau, mas é uma perna de osso de baleia, né? E ele vai perseguir essa baleia por todos os mares, é isso que ele quer, tá? Isso que ele quer. Olha, um homem traumatizado, que quer voltar e quer vingar a sua situação, tá? Isso termina muito mal. E nós temos um outro personagem, olha que interessante, que é o Ismael. Olha que interessante, é o nome de Ismael. Ismael é um homem perdido, um homem frustrado, a vida dele não tem muito sentido. É um homem sem pai, que se alista para caçar baleias, e tá e descobre esse processo. E aqui eu chamo a atenção de vocês sobre o olhar, tá? Dos dois. Esse capitão Acabe, ele olha todos os dias, todos os momentos, o mar, e busca um ponto branco de forma incessante, porque ele quer encontrar o Moby Dick e matar. Ele só vê isso, ele está congelado nisso e acaba sendo destruído por essa visão. O Ismael, que é um homem sem pai, perdido, nessa viagem de dores e de desafios, ele vai se despertando. E o Ismael, como todo o marujo, ele tem que subir no mastro, numa escala, no mastro do barco, e ficar vigilante, vigiar para ver se encontra o Moby Dick ou se tem algum perigo no mar. Então,
ele é o vigia, né? Só que Ismael é um péssimo pessoa para fazer isso, porque quando ele está no mastro, ele observa a dimensão do mar e fica encantado e fica olhando a imensidão do céu. E ele fica se alternando com isso, olhando a beleza e contemplando isso e se desenvolvendo, porque o olhar dele está na transcendência, no belo, no que é maior. E aqui tem um resgate para o Ismael. E aqui tem a perdição para o Acabe, que fica fixo no olhar, num mar enorme, no céu enorme. Ele só consegue ver um ponto que ele tem que achar, e matar e destruir. E nessa busca ele também é destruído. Né? Olhar, né? Olhares congelados, olhares que precisam de oculista. Eu gosto muito disso do Viktor Frankl, porque eu acho que nós terapeutas, nós somos oculistas. Nós ajudamos as pessoas a ampliar a sua visão. Nós não mudamos a realidade está lá. Mas nós começamos a dar óculos e ajustar óculos para ver outras coisas. Né? Eu queria finalizar agora com duas frases que eu gostei muito da doutora Francine Shapiro, que ela fala numa conferência em 2006, a doutora Francine Shapiro, então é desenvolvedora de toda a abordagem de psicologia do MDR, de trabalhar com o olhar, com os movimentos bilaterais, onde que ela coloca o seguinte, que nós temos a possibilidade de entrar no mundo do paciente e caminhar junto com ele, a partir do inferno do trauma, do inferno do Moby Dick, no inferno das tempestades da vida, no inferno do Covid, né, do luto, do inferno do fracasso de um negócio, e caminhar com essa pessoa. E nós temos a oportunidade de nos unirmos com os pacientes para lembrar que há beleza. Não há só escuridão, não há só tempestade. Depois do tornado virá, com certeza virá luz, virá o dia, e isso não impede que venham outros tornados, outros tsunamis, outras tempestades na nossa vida. Isso faz parte da nossa finitude saber disso, que os nossos projetos humanos, eles podem ser desfeitos rapidamente. E nós se tornarmos náufragos, como essas pessoas se tornaram. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui compartilhando esses pensamentos, essas reflexões. Né? Temos mais 7 minutos e eu fico aberto para questionamento, né, para alguma questão. Uau, Rubens, que maravilha essa sua palestra. Eu amei. Obrigado. Obrigado. Caramba, você falou tudo, tudo. Incrível. Gente, vamos aí. Quem quer fazer pergunta para o Rubens? Aproveita. Vamos ver se sai alguma pergunta. Gente, eu amei. Essa parte do que os homens, quando você diz são, você já está dizendo que eles são, não é? Eu achei incrível isso, porque eles são ou eles estão embrutecidos? E aí, Rosina, acho que é legal, né? Nós, brutos, nós somos mais do que brutos. Né? Nós somos mais do que isso. Tanto nos reduzam. As mulheres não querem ser reduzidas, e nós também não. E eu tenho percebido o movimento de reduzir o que nós somos. Não somos brutos. Nós gostamos de fogo de chão e nós devoramos 300 quilos de carne, e é muito legal. Mas atrás disso tem muita medo de falhar, muito com as nossas famílias, de ser fracassados, de não dar conta, de não ser o sacerdote, de não ser o provedor. Né? Nós temos isso. E como Golias, né?
nós somos muito grandes e nós somos frágeis por causa disso, né? Então, e a gente tem visto isso acontecer, essa fragilidade que os homens estão, de não estar podendo dar conta do recado, não é verdade? uhum, isso mesmo, isso mesmo. E o sofrimento deles está muito grande. E é um silêncio diferente da mulher. A mulher chora, ela compartilha, ela tem caminhos, né, mais saudáveis. E o homem, ele vai se fechando, ele vai se ficando cada vez mais introvertido, ele vai se isolando, e aí é um círculo vicioso, né? Como quebrar isso? E às vezes é E, convidando ele para tomar um café num shopping, só tomar um café. Né? inclusive, essa sua fala, que eles vão se retraindo cada vez mais, e isso também, como a gente está no setembro, hoje, dia 30, o último dia do mês, a gente está na campanha do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e eu dei uma palestra essa semana e pesquisando, os homens são os que cometem mais suicídio. Então, tem tudo a ver essa questão de não dar conta, de não prover, essa questão de não conseguir prover a família, de não conseguir ter o seu espaço, ter o seu momento. Não, é o que está mais acontecendo. Os homens são os que mais cometem suicídio. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso é muito preocupante, não A é? questão do suicídio, a questão do álcool, a questão da droga. Então, a gente tem um olhar, né? Ele é alcoólatra, ele é drogadito. Eu prefiro, quando a pessoa chega, tá, me conta a tua história. Ok, eu sou bipolar, ok, me conta a tua história. Me conte, quem é você? Eu sou bipolar. Além de bipolar, o que mais que você é? O que mais? E vai, e aí Mais, vai que puxando. mais? O que mais que você é? É só isso? É só um bruto? É só um alcoólatra? É só alguém que fracassou no negócio? O que mais que você é? Que mais? E aí, esse que mais é a localização de recursos internos. Essa pessoa é um náufrago que ela tem algumas coisas, mas ela tem a sensação que perdeu tudo. Uhum. Né? E a gente tem que resgatar. O que você... você tem um canivete? Vamos começar com o canivete. Se tem um canivete, eu tenho fósforo, vamos junto aqui, vamos tentar fazer uma fogueira aqui junto, vamos se unir. O que eu posso fazer como terapeuta? O que você pode fazer? O que se pode fazer por você? Né? Porque é isso, Uau, o que ele pode fazer por ele? Eu posso fazer algumas coisas por você, te dar um horário, trabalhar com MDR, com logoterapia, com brain spotting, eu tenho uma abordagem, tá? Mas o que você tem? Tá? O que se pode? Você tem amigos? Né? Você tem uma célula? Você tem uma igreja? Você tem uma família? O que você tem? Né? Quais são os recursos também que ele tem? Uhum. Aí, falando sobre as taças que a doutora Esli fala para a gente, sobre a taça de Deus, a taça do Pai, a taça da Mãe, qual é essa taça dele que está cheia de recursos? O que ele tem? E às vezes a pessoa, realmente, a taça dela de pai e mãe está zero, porque não teve, foi abandonado, tem uma história aí muito triste em cima disso, mas assim, a taça de Deus, né? Falando de taça, né? O Senhor prepara uma mesa perante meus inimigos, Banquete, né? um banquete, ele prepara uma... Olha, eu gosto muito disso. É muito legal quando alguém prepara. Poucas pessoas me prepararam uma mesa para mim. Uma delas foi minha esposa. Minha esposa preparou uma mesa para mim. Né? Foi poucos momentos que alguém preparou, mas o Senhor prepara na presença dos meus inimigos, dos meus Golias, dos meus Moby Dicks, né? E ele enche o meu cálice, e ele transborda. Aí tem cura, aí é um recurso. Não tem recurso de nada, mas tem do transcendente, tem desse espiritual, tem de... Meu pai falhou, mas meu pai eterno não falha. Né? Então, aí eu vou buscar, né? Dentro, respeitando toda a fé, se a pessoa tem ou não tem, mas resgatar dela. Qual que é o teu transcendente? Aonde que você vê isso? Né? E se ele já tem, ok, então por aí. Se ele é judeu, se ele é
cristão, né? Buscar disso, aí ele um elemento para ele conseguir sair, para ele recursar, para ele poder olhar aquele Moby Dick e dizer: vai embora, Moby Dick, eu não preciso te matar. Né? Porque eu te matar, eu vou me matar também, eu vou me destruir. Né? Eu estou olhando você, eu tenho um céu, tenho um mar, tenho outras possibilidades. Vai da minha vida, vai embora. Que o Capitão Acabe não consegue fazer. Ele se torna pior do que o Moby Dick. Se torna pior. O Moby Dick habita nele. Né? Nossa, incrível. A gente está... Vamos só ultrapassar uns minutinhos aqui, ó. Tem a Célia Regina que pergunta assim: como quebrar? Como tirar eles deste buraco? Foi aquilo que você falou dos recursos, né? Acolhendo. A primeira coisa é respeitando. Eles vêm mais a risco do que um pássaro que já foi preso. Não é obrigando. E eu dou espaço e diz: olha, me dá 4 sessões com você, me dá 4. Tá? Eu preciso de 4. De tempo para eu te Me dá ajudar. 4. Primeiro, porque eu preciso conhecer a tua história, não, tá? Me dá. E você precisa me conhecer. E você precisa ver como é que eu trabalho. Na quarta, se você dizer: Rubens, eu não gostei de você, tá tudo bem, tem outros terapeutas que que você pode encontrar, mas procure. Não gostei das tuas abordagens. Meu amigo, vai na psicodrama, vai na psicanálise, vai aonde que você quiser. Encontra Mas algo que se vai, né? Vai, identifica. procura ajuda. E aí, diz: olha, meu amigo, você tem uma história de trauma, que às vezes a pessoa não consegue, diz: aquilo tem nome, é trauma. Não é uma coisa da tua cabeça, você teve um abuso, aquilo foi sério, você teve uma morte, né? Pessoas que mataram outros. Então, você precisa trabalhar com isso. E o teu tempo, você tem todo o tempo, no teu momento, tal. Se não é agora, okay? Então, é dando espaço, é não dizer: agora eu vou te tratar aqui, tua família te mandou, não vem. Então, eu tenho que dar o espaço e mostrar que eu também sou falho, eu não consigo atender todos, ou dar resposta a todos, mas eu tenho espaço de privacidade, de respeito. Eu sou um bruto também, eu tenho minhas feridas, eu também estou sendo tratado, eu entendo algumas coisas que ele fala, eu consigo falar de pescaria, consigo falar de, fogo de chão, onde que tem, como é que faz? Onde E a tem um gente vai, churrasco. onde tem churrasco, né? Então é isso, começa pelo acolhimento sincero e verdadeiro. Ô, Ir Rubens, até o inferno e de lá andar com ele. Você tem a coragem de entrar nesse inferno? Ou é mais fácil julgá-lo e se afastar dele? Acho que essa é a nossa, questão, é o desafio da Francine. Né? É ir exato. lá, e a partir de lá você vai começar a tua jornada. Não é de uma situação amena. Olha só essa mensagem aqui da Fernanda. A questão da inércia. Eu nunca havia refletido sobre isso. Fez todo sentido. E é isso mesmo, a gente não vê o outro, a gente vê a pessoa, mas não imagina que por trás daquilo tudo tem um mar ali. E a gente Imenso. escuta muito, né? Meu marido é muito parado. Nossa, ele não anda, ele é parado. Né? E alguns Exato, chegam para mim e dizem assim: ó, eu vim aqui porque minha esposa me mandou. É exato. verdade. Ela diz assim que eu sou parado. É, Então, mas não é isso. Vamos ver a história não, dessa pessoa? E nessa história, aí a gente vai descobrir coisas. Tá? exato. E, Uhum. Rubens, para a gente terminar aqui, é uma pena, porque se pudesse, eu ia ficar aqui falando com você até tirar, espremer tudo do seu conhecimento para poder transmitir para todo mundo. Olha só, qual a mensagem que você traz para os homens que ainda não têm essa iniciativa de procurar ajuda, de se conhecer? Ah, por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou tão parado? Minha mulher disse que eu sou parado. Né? Porque às vezes a pessoa não tem essa consciência do por que, que eu sou assim. Legal. Né? Dessa forma, Então fala. vou terminar com essa frase, né? Brutus, eu sou também um bruto.
existe a possibilidade de encontrar um lugar seguro, onde você pode ir lá chorar suas dores, suas tristezas, e lá encontrar leveza e delicadeza, né? Eu posso ser bruto, mas eu posso também ser leve, ser delicado, ser sensível, ter emoções. Posso ser extremamente racional, mas eu também posso ser emocional. Em um processo de andar e aprender e se desenvolver. Nós somos mal formados e precisamos terminar a nossa formação. Fomos deformados. E precisamos terminar e colocar elementos. Nenhum bruto gosta de ser bruto.